Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira das terapias. E essa sexta vai ser diferente. Vocês devem ter percebido os movimentos nas redes, tanto do Prana, da Conecta, nas minhas, a Duda também aqui da produção, pôs para que vocês pudessem fazer perguntas. Porque hoje a gente está aqui com a Fer Responde. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está iniciando. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu e a Fer também foi convidada a vestir Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida e lembrando que essa sexta-feira sempre é um oferecimento da Casa Prana. Lembrando que tem muitas terapias, né, Fer? Muitas terapias que estão prontas te esperando aí com as meninas que sabem muito bem. Com as meninas, e agora eu lembro que tem o Adamo no meio das meninas também, né? Tem o Adamo, tem o Vini, O tem o Alisson. Isso. Então, mas a gente sempre lembra mais, né? A Fer, a Julie, a Kelly, né? Então, por isso, mas um abraço a todos. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção, assiste o programa Sorte aqui do Prana e faça suas apostas aí, escrevendo seu bilhete com muita intenção, né? Para ganhar o carro que está próximo ao sorteio do RP Mercados. Ao restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário em que conta histórias. E a UX, provas online todas as segundas e quintas-feiras. Então agora, pessoal, agradecendo a todos, né? Meu bom dia mais uma vez aqui, né, Fer? Bom dia. Seja muito bem-vinda. Hoje, Fernanda Prana responde. Ah, ficou legal, né, Fer? Programa que vai ser bem especial. Sim, e que bom interagir com o público. Quando nós falamos sobre esse programa, né, Laura, quando veio o convite da Teu e da Conecta, a ideia é passar para as pessoas algo em que possa deixar a vida mais leve, mais tranquila, mudar às vezes as percepções. Então, que bom o público interagindo, mandando as perguntas e o que estiver ao meu alcance, né? E também não é uma verdade absoluta, minha forma de ver. E se tiver alguma pergunta na qual eu não sinta que não tenho como responder, podemos trazer outros convidados que podem nos ajudar. Então, estou bem feliz mesmo com esse movimento diferente do Algo a Mais. Verdade. Fer, a gente percebe que quando a gente dá espaço, quantas perguntas que parecem para nós lógicas, mas que às vezes não é. Para ti pode ser lógico algo, para mim não é. Então, a gente fala sobre várias questões da vida aqui toda sexta-feira, né? Então, tu vem para nos explicar, nos dar um pouquinho da abertura dentro de cada, né, tema que a gente resolve colocar. Né? Sorte, sobre bênção, sobre, enfim, várias situações. E agora, essa abertura, esse movimento que é bem importante, até vou pegar aqui no celular, né? Tem pessoas que nos autorizaram, mandar um abraço, né, para que a gente possa falar aqui, fazer a sua pergunta. Tem pessoas que pediram só um sigilo, mas assim, as perguntas são todas bem tranquilas, bem à vontade. Eu acredito que a gente vai poder explanar bastante. Vamos iniciar, porque eu achei bem interessante aqui, da Daya Pieta, da mãe da Duda aqui da produção. Um abraço, Daya. Vamos iniciar com a tua pergunta, já que foi a primeira que eu abri aqui. Como atrair boas vibrações? Fer, a gente entende que movimentos precisam ser feitos para que as coisas aconteçam. Então, ali já é uma lei da atração. Então, como atrair as boas energias? Um beijo para a mãe da Duda. Obrigada por participar. Olha só, é bem esse movimento, e quando a mãe da Duda faz a pergunta, né, ela fala como atrair. Então, ela já tem
a informação, mesmo sem saber que tem, que é ela que atrai a informação, né? E nós todos temos isso. Nós temos, através das nossas perguntas, as respostas, né? O boas vibrações, né? Ou baixas vibrações, ou vibrações ruins, também vai numa definição. De a gente ter o entendimento que nada acontece por acaso, né? E que essa força criadora, né, Deus, ele fez esse universo numa sincronia perfeita. E aquilo que nós viemos para experienciar, né, aquilo que faz parte da nossa experiência, a gente vai viver. Né? Como se em algum outro plano nós viéssemos para cá já, olha, tenho resgates para fazer com a Laura, né? Tenho resgates lá com o meu marido, com o meu filho. O espiritismo também traz bastante esse movimento de dizer que a gente reencarna nas mesmas famílias, com os resgates. Enfim, independente da crença, né? Tem coisas que nós vamos experienciar e que para manter isso que a Daia falou de boas vibrações, né, uma frequência elevada, existe um lugar para isso. O que eu gosto de perceber e que fecha muito com a minha verdade, né? E que pode ser que a minha verdade mude amanhã. Hoje é como eu percebo. Daia, e para quem estiver assistindo aí, nós conseguimos, se estivermos atentos, perceber o que baixa a nossa frequência, né? Às vezes, quando a gente larga a nossa frustração em algo ou em alguém, né? Muitas vezes nos filhos que estão em casa, a gente não vai xingar ou educar de um lugar seguro, de um lugar tranquilo. É como se nós projetássemos a frustração da vida na criança. Às vezes num animalzinho, às vezes num objeto que a gente bate. Então, perceber de que forma a gente está lidando com a raiva. Perceber em que áreas da nossa vida nós não estamos conseguindo perdoar. Né? Olhar com bons olhos para alguma situação. Isso que eu sinto, trazer essa percepção já eleva a nossa frequência. Né? Se a gente consegue, além de trazer a percepção, encontrar uma palavra diferente para falar, né? Encontrar uma postura diferente, isso vai elevando a nossa frequência. Como falamos no outro programa e que fica salvo, é só o pessoal dar uma olhadinha se sentiu chamado de olhar, que não me engano foi no programa passado, até da semana passada, onde falamos sobre bênção e maldição, eu trouxe uma escala da gratidão, né? Aonde a gratidão e a iluminação tem o índice mais elevado de frequência cardíaca. Para mim, uma resposta breve para a Daia é trazer a gratidão para cada momento, né? Porque cada momento a gente está cheio de julgamento. Isso é bom, isso é ruim, mas por que aconteceu isso? E esse movimento de... né? E muitas vezes assim, nossa, eu não consigo ver algo para agradecer aqui. Porque às vezes acontece. O que eu vou ter para agradecer com isso? Né? E a gente entra nesse lugar muitas vezes. Eu gosto sempre de trazer a pergunta: o que teria aqui para eu agradecer? Porque assim como eu falei, só de perguntar isso, a frequência muda. A gente eleva a vibração. Só no ato de trazer a pergunta: o que teria aqui que eu poderia agradecer? A mente curiosa vai encontrar a resposta. E Fer agora me passou outra situação também, falando das energias. Então, aproveitando a pergunta da Daia, porque seguidamente eu ouço pessoas falando: não presta ter algo quebrado em casa que atrai más energias. Não, tipo, uma xícara desbeiçadinha, um copo trincado. Me diz uma coisa, falando agora de energias, né? Sim. Só aproveitando esse gancho, porque daí tu falasse sobre o ser, sobre a gratidão e sobre o perdão. Agora, para atrair boas energias, isso tem sentido? Isso faz sentido? Então, sempre gosto de falar daquilo que faz sentido para cada um, sem Claro. verdades absolutas, né? Eu gosto de me questionar. Por exemplo, nossa, lascou a minha xícara, né? Que foi o exemplo que tu trouxe. Mas essa xícara é algo que tem uma representação para mim.
né? Então, poxa, será que eu vou precisar colocar ela fora ou descartar, mas ela tem um valor emocional para mim? E aí o descarte dessa xícara vai me deixar mais triste do que foi. Certo. Então, eu gosto sempre de que a pessoa possa começar a se perceber mediante aquilo, para que a gente não diga que sim e nem que não. Agora, tem algumas linhas terapêuticas que vão falar sobre a escassez, né? Segurar algo quebrado porque eu não tenho condições de comprar outro. Então, eu vou precisar usar. Bom, aí toda vez que eu olhar para aquela xícara e eu vou ver que ela tá lascada, eu vou me lembrar que eu não tenho condições financeiras de comprar uma outra. Né? Então, pode ser em movimentos de escassez. Via de regra, se fala que quando a energia, ela trinca, ela quebra, houve um descargo, né? Como se fosse um descarrego de energia, né? Exato, exatamente isso. Então, também há um entendimento de ver que material é, aonde ele poderia ir para uma reciclagem, se é um material orgânico, onde eu vou poder colocar na terra. Porque algumas pessoas dizem assim, ah, quebrou tal coisa, larga no esgoto. E aonde isso vai parar? Então, é todo um entendimento, porque a gente bota fora, mas aonde que é o fora? O fora é na natureza, é dentro do planeta. Então, também o descarte disso é importante. São várias coisas que giram em torno disso, né? Cada caso um caso, cada objeto um objeto. Por exemplo, tem pessoas que restauram e que fica uma peça, né? Então, por que trincou? O que aquela peça representa? O que aconteceu lá em casa exatamente quando trincou isso? Né? Olhar para o contexto todo da peça e do que aconteceu, para mim é mais importante do que dizer se é bom ou ruim. Tá certo. Não, e aí, só para aproveitar, né? Porque justamente a Daya falou sobre boas energias e eu lembro que muita gente fala isso. E muita gente, quando quebra um copo em casa, graças a Deus. Né? Porque tinha alguma coisa aí que precisava ser liberado e foi, né? Então. E se for a crença da pessoa, né? Olha que bom. Só que aí o que eu vou fazer com esse copo? Sim. Porque o fora da nossa casa é dentro do planeta. Né? Então, ok, quebrou o copo. O que eu posso fazer? Porque aí vão ter as crenças, as mandingas, né? Que eu vou fazer. Então, eu posso levar numa reciclagem. Isso também é muito importante. Tá certo, tá certo. Então, respondidas as perguntas, né? E agora vamos para a próxima. A Cristina Frasson. Um abraço, Cristina. Ela enviou pelo Insta do Prana, né? E a Cristina colocou: como aceitar minha essência frente a um mundo tão competitivo e comparativo? Mas pura verdade, né, Fer? Pura verdade. Por quê? Porque, por alguma razão, nós temos tabelas, padrões. Tá? Por exemplo, a gente vai ter um tempo de gestação, que é o tempo ideal. Né? Aí, antes de um tempo, vai ser uma criança que nasceu prematura ou precisava de X semanas. Então, nós já nascemos aqui com padrões. Já existe um padrão, né? Quando a gente nasce, tem o peso ideal, o tamanho. Então, é natural que isso aconteça e a ciência ela está ali a serviço de toda essa experiência para que a gente possa desenvolver e nos mantermos no planeta, né? Só que aí a gente levar isso para um corpo ideal, né? Para posturas ideais. Por exemplo, eu vou falar que toda pessoa que trabalha em tal área, ela precisa ter aquele comportamento. Aí eu acabo tirando a identidade. Por quê? Sim, existem essas tabelas de peso ideal, de tempo de gestação ideal, ok, mas cada um de nós, como indivíduo, vai ter o seu peso, o dia que nasceu, o tempo que nasceu. Então, sim, existe esse comparativo, onde existe um padrão, a idade ideal para eu caminhar, a idade ideal para eu falar, né? Mas cada um de nós na sua individualidade. Então, é bem interessante a pergunta da Cris. Um beijo para a Cris, né? Entendermos que sim, existem padrões, que nós somos iguais em espécie, né? A estrutura do corpo, os pés, os dedos, os órgãos, mas que cada um de nós tem uma impressão digital. Cada um de nós tem um DNA. E eu sempre falo que o comparativo, que seria o comparativo ideal, seria eu me comparar comigo mesma ontem.
né? Eu acho que essa é a competição mais válida que existe. Que hoje eu possa me fazer mais feliz que ontem. Que hoje eu possa me compreender muito mais que ontem, né? A comparação que me soa como justa é a que eu faço comigo mesma, com o meu próprio padrão, porque nós temos o padrão, né? Olha, quando alguém age assim, eu faço isso, né? Nós temos um padrão. E quanto mais eu consigo soltar esse padrão interno em mim, é como se a nossa espécie toda pudesse se abrir para novos padrões todos os dias. E esses padrões, sim, como a Cris falou, nos afastam da nossa essência. Então, qual é a pergunta, né? Quando eu consigo me comparar a mim mesma e competir com a Fernanda de ontem, que pode se sair melhor hoje, sim, aí talvez eu consiga trilhar um caminho que seria mais essencial do que propriamente comparativo, né? E competitivo. Mas, pois é, a gente começa a compreender um pouquinho, porque talvez a Cristina ela passe por situações como tantas outras pessoas passam, que é no trabalho, por vezes entregando, eu não conheço ela, então entregando às vezes currículo, a comparação, vou ficar com quem, às vezes só pelo que está escrito, então vou chamar quem para entrevista, então a gente compreende que tudo é por algum motivo, né, Fer? Então também as coisas, Deus não joga dados, como tu bem sempre coloca, mas a gente por vezes se sente um pouco escasso nessa situação de assim, sempre precisar fazer. Claro que o movimento precisa ser feito, mas parece que chega uma hora que chega a exaustão, né? E é bem esse movimento que nós falamos no pensamento do Hellinger, de pertencer, né? Para que a gente possa pertencer a um grupo, a gente precisa se adaptar a algumas coisas. Para que a gente possa pertencer à sociedade, a gente não pode sair na rua com qualquer coisa, né? Precisa ter uma vestimenta, precisa ter um padrão, precisa ter uma organização. Então, isso também faz parte da organização como uma sociedade, né? Existem padrões, poxa, eu não vou sair na rua falando o que eu quero, dizendo o que eu quero, tocando nas pessoas, porque existe um limite, né? Então, sim, é esse desafio, Cris, que faz muitas vezes a gente se perder da essência. Então, ok, para eu vir aqui no programa, eu sei que eu vou ter que estar mais com o meu cabelo organizado, vai aparecer e vai ficar na internet, então existem padrões que eu vou me adaptar para estar aqui na TV com a Laura, mas eu preciso também trazer para este lugar, dentro daquilo que é um padrão para a TV, a minha essência e mostrar ela. Porque senão realmente a gente vai perdendo a identidade. Tá certo, muito bem. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna com a Cesta das Terapias e com a Fer respondendo todas as perguntas que foram nos encaminhadas durante essa semana. Então fica conosco. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência.
Prana Energia Vital. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre as cestas das terapias, mas a Fer está aqui para responder suas perguntas. Então estamos falando sobre muitos assuntos. Então, aproveitando, antes de continuar essas perguntas, esses assuntos, eu gostaria de mandar um abraço pro pessoal da Casa Gamba, que fez minha produção mais uma vez, cabelo, maquiagem, né? Fico muito feliz, muito satisfeita, né? A pessoa chega, sabe aquela coisa que a gente diz, ai, como é bom toda manhã ter o cabelo arrumado, assim, que a gente diz, ai, gostaria de acordar assim. Eu digo, cara, eu posso passar quase todas as manhãs lá na Casa Gamba, então agradecer, né? Agradecer ao universo por mandar presentes como este. Então, Fer, vamos continuar o nosso papo e tem a pergunta da Nádia Ritinha Bon. Olá, ordens hierárquicas. Sei que muitas vezes já saí do meu lugar de filha ajudando meus pais, pois moro com eles. Como não me prejudicar com isso? Adoro conteúdos. Não consigo assistir o programa ao vivo, sempre assisto depois. Muito feliz em me atender. Então, um abraço, né, pra Nádia. Ela veio pelo do Prana também, né, Fer? Um beijo pra Nádia, sempre interagindo lá com os conteúdos. Então, olha só, isso é exatamente o que se fala na constelação, né? A lei da hierarquia e o estar no nosso lugar. Muitas vezes as pessoas procuram a constelação e falam assim, nossa, como assim? Eu não posso mais ajudar os meus pais? Como assim com o meu marido? Eu não vou mais poder fazer tal coisa pelo meu marido? Então, excelente a pergunta, Nádia, um beijo, tá? Por quê? Porque tudo nós podemos, né? A questão é de que lugar nós estamos fazendo. Como nós não vamos ajudar os pais, estar ali disponíveis, né? Porque existe a idade onde eles vão chegando em um certo limite, onde eles precisam de cuidados, sim, né? Então, tudo é possível fazer. O importante é entender de que lugar, né? Porque existe um lugar saudável para fazermos qualquer coisa. Então, possivelmente nessa pergunta, e algumas pessoas que estão em casa vão sentir assim, nossa, já virei mãe da minha mãe. Nossa, eu pareço mãe do meu pai. Assim como mãe de um marido, mãe de um irmão, mãe de um funcionário, né? Mãe de uma sobrinha. Então, esse é o lugar onde realmente nós adoecemos, nós sentimos que fica pesado, tá? Uma dica bem importante para a Nádia e para quem estiver aí ouvindo, tudo aquilo que for nosso é leve, né? Então,
que eu posso começar a perceber? Ok, essas são as necessidades dos meus pais. Até onde para mim é leve? Eu já deixo sempre dito que para mim, o que mais funciona, eu comigo mesma, além de todas as terapias extras que eu faço, mas nos momentos em que eu me vejo e não tem nenhum terapeuta ou alguém ali para me ajudar, né? Eu gosto de me perguntar. Lembra como eu falei no bloco anterior sobre o que teria aqui que eu poderia agradecer? Eu gosto de me perguntar assim. Por exemplo, lá como filha da minha mãe, do meu pai, quando eu vejo que eles estão precisando de algo em que eu posso alcançar. Eu me pergunto, o que uma filha faria? Essa é uma pergunta que eu me faço, por exemplo, no meu casamento, né? O que uma esposa faria agora? Às vezes, durante o meu dia, quando chega algum dilema, eu respiro fundo, eu penso, o que uma mulher de 43 anos, adulta, faria agora? Por quê, Nádia? Nós temos no nosso inconsciente todas as respostas. O Deus, esse Deus, ele mora dentro de cada um de nós. Então, todas as respostas estão dentro de nós. Quando nós nos perguntamos, a mente inconsciente manda a resposta para o consciente. Então, vale a pena sempre me perguntar, como filha, como eu posso proceder? Olhar para os pais sempre de baixo para cima, né? Os pais grandes e nós pequenos. Muitas vezes, quando os filhos estão cuidando dos pais, olham para os pais de cima para baixo. E esse é o fenômeno que nós vemos nas constelações. Adoecimento, né? O corpo mudar de formato, ou a pessoa se ver no espelho e ver a avó, ver uma tia, ver a própria mãe, né? Ou dizer assim, nossa, vou dizer o que acontece muitas vezes comigo, é o fenômeno que acontece comigo. Eu olho meus joelhos assim, nossa, meus joelhos estão como os da minha avó. Então eu já tento olhar onde eu estou me posicionando como minha avó se posicionaria. Aonde eu estou tentando educar a minha mãe. Entende esse lugar? É aí que a gente adoece, é aí que deixa de ser saudável. Porque tudo nós podemos do nosso lugar, tá? E o fenômeno, ele se apresenta o tempo todo, né? Muitas vezes a gente nem percebe o quanto a mente inconsciente está mandando informação. Tô igual minha avó. Tô fazendo para minha mãe que nem minha avó fazia. Tô fazendo para os meus filhos como minha mãe fazia para mim. Aí já tem uma demonstração que a gente está fora de lugar e quebrando as leis hierárquicas. Certo, certo, olha só, bem curioso tudo isso. E eu vou aproveitar, porque a gente recebeu mais perguntas aqui do pessoal sobre constelação. Tá bem. Então eu vou juntar elas para que a gente possa estar falando. Como a constelação pode nos ajudar com os nossos problemas internos, então eu acredito que muitas vezes né, se perguntar também, né, além de, mas, e para fazer constelação familiar, precisa juntar toda a família e ir pro prana? Ótimas perguntas, olha só, e várias pessoas já me perguntaram isso, tá, Fer, eu quero constelar meu relacionamento com a minha mãe, tenho que levar minha mãe? Então, são questionamentos que chegam mesmo na vida, no dia a dia, assim, as pessoas perguntarem isso. Então, lembra que todo o contexto vive em nós. E que dentro de nós temos o nosso inconsciente e que existe o inconsciente familiar, né? O inconsciente coletivo daquela família. Então, não precisa, pode ir só a pessoa. Claro que existem os atendimentos individuais, né? Com bonecos, objetos, âncoras de solo. E os atendimentos em grupo, onde vai ter o grupo de constelação e a pessoa vai entrar ali representando o pai, a mãe, o tema, né? A questão. Então, não precisa. E como que isso nos ajuda? Tem uma frase bíblica que para mim responde muito o que é a constelação familiar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É como se isso que a constelação fizesse. Ela traz para o consciente o inconsciente. Então, muitas vezes, e essa frase é uma frase do Jung, né? Quando nós vamos vivendo de forma inconsciente a nossa vida e achando que aquilo é destino, né? Quando eu me torno consciente do inconsciente, eu trago a verdade à tona
E assim eu me liberto para poder fazer diferente. Né? Aquilo que o Hellinger chamou de amor cego e o amor que vê. O amor doente e o amor que cura. Então a constelação ela nos permite trazer à tona aquilo que está escondidinho. E aí sim a gente pode fazer diferente. Maravilha! Queria aproveitar, mandar um abraço para quem está nos acompanhando, que acabam não mandando perguntas, mas estão falando que o programa está ótimo. Então, para ter e único para minha mãe, né? Muito obrigada, mãe, que acompanha sempre. E eu sempre digo, Fer, a minha mãe viu e ela gostou. E ela escreveu linda. hoje, ótimo programa. Então, tu já tá tendo um feedback, porque ela Que fala bom. assim, a Fer até me pergunta, e aí, o que tua mãe falou do programa? Né? Porque eu digo que como ela acompanha muito, né? E a Ana Leschman, um abraço, Ana, muito obrigada. Ela colocou aqui que que os assuntos estão excelentes, né? Então, um ótimo programa, que linda. bom. Então, um abraço pra tia lá do Prana também, né? A Marilice Xavier, que também deixou aqui a questão das leis do amor, mas que também está sendo, aos pouquinhos, comentado num geral. Então, muito obrigada, pessoal. Continuem aí, se precisar, manda pergunta. Então, agora, vamos falar um pouquinho também sobre uma outra pergunta que eu achei bem interessante aqui. Qual a função dos mentores espirituais e qual é a principal função deles na nossa vida? Porque daí a gente precisa entender o que são mentores para essa pessoa que comentou aqui, se ela é espírita, o que são mentores para uma outra religião, Isso. né? Olha, e quisera eu poder responder tudo que eles podem ou não fazer, né? Então, eu vou responder talvez um pedacinho só, que é o pedacinho que eu experiencio. Laura, falando sobre mentores, em algumas religiões vai se falar sobre anjos, santos, né? Outras religiões que não acreditam em santos vão chamar de Deus, de Jeová. Eu, quando ouço essa pergunta, onde que toca em mim, né? Por exemplo, Umbanda vai chamar dos... até não me lembro agora exatamente o nome que a Umbanda chama, né? Mas Iemanjá, os caboclos, né? Tem tantos nomes pra gente dar para esses seres, que seriam os seres que olham por nós. A ufologia vai chamar de outros nomes, tem os povos, os Greys, né? O pessoal que trabalha com os arcturianos, que já falamos aqui no Exato. programa. Então, os mentores que eu sinto nessa pergunta seriam esses seres de luz, que depende da religião e da filosofia, vai ter um nome. E que nem cabe a mim aqui responder, porque eu só conheço, como eu disse, uma fatia do assunto. O que eu percebo em mim e na minha experiência, tá? Os decretos que nós fazemos todos os dias. Por exemplo, eu gosto, e isso tá na minha rotina, de evocar todas as manhãs, né? É o meu jeito, então eu evoco o meu guia de luz, é assim que eu o chamo, né? Que pode ser chamado de eu superior, né? A minha consciência divina, o Deus que mora em mim, né? Então eu evoco meu guia de luz. Anjo da guarda também. Anjo da guarda, né? Quantos nomes que tem, que vão chegando e que o pessoal pode até compartilhar aí conosco, né? E me olhando com bons olhos, porque eu só sei uma fatia disso, né? Vou dizer como eu sinto. Eu sinto que todas as manhãs eu preciso decretar. Então, todas as manhãs quando eu acordo, eu preciso lavar meu rosto, escovar meu dente, ir no banheiro fazer todas as necessidades fisiológicas que nós precisamos fazer. Eu vou precisar me alimentar, vou precisar comer. Então, isso também está na minha rotina diária. Lembrar todos os dias que eu sou uma trabalhadora da luz. Lembrar todos os dias que eu permito aos seres de luz que intervenham por mim. Por exemplo, tem momentos da minha vida em que eu me vejo num dilema, num desafio. E aí eu vou lá me perguntar o que uma mulher de 43 anos faria nessa situação, né? E eu solto para que o universo me mostre. Mas eu lembro que todos os dias eu falei para os meus seres que eles podem interferir por mim sempre. Eu digo, me mostrem o que eu preciso ver. Né? São decretos que eu faço. E já aconteceu de eu esquecer algum dia. Acordar atrasada, acordar correndo, eu já percebo naquele dia que o dia está diferente. Eu percebo naquele dia que
poxa, o que que eu esqueci? O que que tá fora? Por que que o dia tá assim hoje? E eu me lembro, cara, eu não rezei de manhã, eu não evoquei o meu guia. Eu não pedi para ele iluminar meus caminhos. Tem decretos que eu gosto de fazer, por exemplo, somente a luz crística tem a autorização de se aproximar do meu campo energético. Né? Então, eu vejo, então não sei se responde, né? De que forma, em mim, Fernanda, da forma que eu vejo isso. Por quê? Olha só, Laura. Porque durante o dia a gente vai reclamar, a gente vai proferir contra o próximo, e nós todos fizemos isso. A gente julga, mas também aquela pessoa lá, né? Mas também vai esperar o quê? Olha como nós fizemos isso. E toda vez que a gente profere, né, contra alguém, que a gente reclama do clima, que a gente diz que tá muito frio ou que tá muito calor, a gente tá baixando a nossa frequência. E nesses momentos nós decretamos seres de baixa frequência. Porque a gente tá verbalizando, né? E o poder da palavra. E a intenção do meu coração, que é uma intenção queixosa, uma intenção de culpa, de medo, eu baixo a frequência. E aí eu também abro o meu campo para essa frequência. Então, como eu percebo, são nos pequenos decretos. O tal do livre-arbítrio, né? Então, eu autorizo a interferência divina na minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Então, que bonito, Fer. Então, agora, a gente vai para mais um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente volta porque tem mais perguntas. E a Fer, ela vai estar aqui para responder, né, dentro de todos eu digo aqui que tem... A gente já falou de constelação, falamos sobre os seres de luz, a gente já falou sobre a questão de nos perguntar também, poxa, qual é o nosso, né, que é dentro da constelação, mas eu digo que chama muita atenção, né, e se a gente não lembra que é na constelação, mas que é o nosso lugar, né. Então, fica conosco, a seguir a gente retorna. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje. E falando sobre... eu sempre vou no falando sobre porque eu tô acostumada, né? Na realidade, respondendo sobre, né? Hoje a Fer está aqui, a Fernanda do Prana está aqui justamente para tirar dúvidas. Quantas pessoas ouvem aqui vários conteúdos que são falados nas sextas-feiras, a gente trouxe já diversas questões, mas às vezes fica aquela dúvida. E não escreveu na live na hora, porque não era o momento, a pessoa já estava assistindo em outro horário, e assim vai. Então a gente justamente abriu esse espaço, a Fer deu essa ideia, eu achei o máximo, né? E a gente teve vários movimentos aí durante a semana, pessoas nos mandando perguntas, né? Para que a gente possa aqui estar esclarecendo, quem sabe, um pouquinho que já ajuda, né, no nosso dia a dia. Eu gostaria de lembrar também que na segunda-feira, lá no espaço da Mônica Toscan, lá de Nova Bassano, a Fer vai estar fazendo uma vivência de Ho'oponopono, Fer? Como é que é? Isso lá no espaço da Mônica Toscan, já é a segunda vez que eu vou pra lá. Então a Mônica me convida, então aqui pertinho, né? Se o pessoal sentiu o chamado, entra em contato com a Mônica. Nós vamos falar sobre o Ho'oponopono e fazer uma meditação com uma intenção de 21 dias juntos. Vai se abrir uma egrégora de 21 dias de Ho'oponopono, que hoje é uma das orações conhecidas como das mais milagrosas, né? Fer, só pra gente lembrar, pra quem não conhece o Ho'oponopono, tu pode falar a oração pra nós, só pra que aí as pessoas daqui um pouco elas vão fazer link com talvez aquela plaquinha que elas já viram em algum lugar, enfim. É o sinto muito, me perdoe, sou grata e eu te amo. Cada uma das frases ligada às 4 joias de Jesus Cristo, né? A humildade, a compaixão, o amor e a gratidão. São as 4 frases, mas a oração até ela é comprida, né? Ela é uma oração mais longa. Mas as 4 frases que são conhecidas em plaquinhas, camisetas, né? Então, se sentirem o chamado de conhecer um pouco mais sobre o Ho'oponopono, estar com a gente nos 21 dias em que nós vamos ancorar no espaço da Mônica, é só entrar em contato. Que bonito, maravilha, né, Fer? E a gente vê que o movimento vai se fazendo, né? Vai. E não é necessário às vezes, a gente estar num ponto específico. Poxa, hoje tem o chamado ali, né? Então aproveita. Tá na tua cidade, tá no, né? Daqui um pouco a Fer lança algo lá no Prana que é bem importante, bem legal, te chama. Por que não? Então aproveitar, porque a vida se torna muito mais tranquila, gostosa, respira. Né? Eu sei que é respiração pelo nariz, mas assim, parece que é aquela respiração de tranquilidade, né? Então, verdade. isso é muito bom. Para continuar, então, com essa nossa conversa, bate-papo, respondendo as perguntas, aqui, e eu acho que tem muito a ver com o que já foi respondido, Fer. O que podemos fazer diariamente para nos mantermos mais calmos e serenos? Então, eu acho que um pouquinho do que foi falado, de pedir essa proteção, de colocar, né, essa... Mas o que mais pode ser feito? Que eu já sempre falei, inclusive, da respiração. E é verdade. E sempre pensando que não existe uma receita pronta, né? Então, se a gente disser que é uma coisa e todo mundo tem que se adequar àquilo, também já vai na pergunta que foi da Cris, né? A gente já entra num lugar que já é assim e precisa ser assim. É bem importante o nosso autoconhecimento, né? O que me faz bem? Por exemplo, tem pessoas que saem para fazer um esporte, né? Isso já faz um esporte terapia, né? Tem pessoas que gostam de sair e bater um papo com os amigos, ler um livro, às vezes ficar um pouquinho em silêncio. Então é muito importante a gente poder
eu me conhecer e saber o que é bom para mim, aonde eu me encontro na energia, né? Que isso é do indivíduo, é pessoal. Mas o que se fala, assim, que é importante, né? A respiração. A respiração num estado de presença. Por quê? Porque nós passamos um dia todo respirando de forma inconsciente. De que sentido? Respirações curtas, né? E quanto tempo, né? As mães, as avós já diziam, calma, respira, né? Tem um programa que nós fizemos aqui com a doutora Angélica, onde foi falado sobre o quanto a cardiologia já olha para essa respiração consciente e traz como curas de doenças cardíacas, né? Tá salvo aí também para o pessoal poder se aprofundar mais no assunto. Exercícios físicos, né? Fazer uma atividade física, que seja às vezes ir na academia, às vezes é sair para caminhar. Tem pessoas que dizem assim, nossa, eu não saía nunca para caminhar. Depois que eu adotei um cachorro, né? Agora todos os dias eu saio e caminho, como me fez bem. Comer, né? De que forma a gente come, os tipos de alimentos que nós comemos, né? Que também tem um programa da conexão do intestino com o cérebro que nós fizemos. Né? Qual é a qualidade do meu sono, de que forma eu durmo, né? Como é o meu convívio social, de que forma eu estou me relacionando com as pessoas ao meu redor. Então, se a gente parar para pensar que o conjunto disso tudo pode ser a espiritualidade. Porque do que me adiantaria frequentar uma igreja ou um grupo de meditação, um culto, uma casa de umbanda, enfim, qualquer que seja a religião. Do que me adianta tudo isso se eu não cuido do meu corpo, né? Se eu não faço uma atividade, se eu não como legal, se eu não tenho um bom relacionamento com as outras pessoas. Talvez a grande espiritualidade seja a gente amar e cuidar da maior criação do Criador, que eu mesmo, né? Qual é a maior criação do Criador, senão os seres que Ele colocou aqui? Sejam plantas, animais e eu mesma. Qual seria a maior forma de gratidão com Deus, se não cuidar de um filho dele, que sou eu? Né? Então, para mim, Fer, essa seja uma boa resposta para a pergunta. Muito bem, muito bem. Então, Fer, temos mais aqui. Nós somos seres de energia. Até onde a nossa energia afeta o próximo? Estamos todos interligados, né? De que forma? Algo que acontece hoje lá na Ásia tem um efeito aqui no Brasil, né? Sim. Aconteceu, sei lá, vamos dizer algo legal, né? Legal no sentido de a espécie lá na China descobriu a cura da vacina. Afeta a todos. Tenta perceber, quem fez a pergunta aí, que esse é anônimo, né? Que forma uma pequena atitude tua, tá? Por exemplo, chega de manhã na empresa em que tu trabalha, com a cara fechada e não diz bom dia. Tenta perceber como fica a empresa toda. Passa na rua em que tu caminha, no mercado em que tu faz tuas compras, na loja em que tu entra, com a cara fechada. Para ver como altera o ambiente todo. Depois, como experiência, sorri para qualquer pessoa na rua. Olha nos olhos da pessoa e diz bom dia. E tenta perceber o que aconteceu nos olhos dessa pessoa. Faz, quando entrar lá no teu local de trabalho, diz bom dia, pessoal. Como vocês estão? Como passaram a noite? E tenta perceber o efeito que dá nisso. Por quê? O macro e o micro, né? Tenta perceber, quando tu fizer essa cara fechada, como tu fica dentro de ti mesmo. E quando tu der o sorriso, como tu fica dentro de ti mesmo. Porque nós somos um pedaço do universo. Então, sim, nossas pequenas atitudes primeiro mudam a nós mesmos. E depois a todos que estão interligados. E aí tem um filme, que já que hoje é sexta-feira, vale a sugestão, ele é um filme que já tem um tempo, talvez até 20 anos.
Chama a corrente do bem, né? Uma pequena atitude minha que faço para ti, aí tu, Laura, vai lá e faz para outra pessoa. Aquela pessoa que recebeu vai e faz para outra. Então, isso tudo está interligado, né? Tem uma linha que me agrada muito dentro da espiritualidade, que fala que não existe o outro, né? Que esse conjunto de todas as pessoas é Deus, né? Que tem um pedacinho de Deus aqui, um pedacinho de Deus aí, que nós todos, filhos de Deus, então o que são os filhos, senão um pedacinho da história do pai e da mãe, né? Então, se nós, o conjunto desse nós, todos, for Deus, então o quanto isso está interferindo no funcionamento da espécie, no funcionamento do universo, né? Mas vale para quem fez a pergunta, ou para quem se sentiu conectado a essa pergunta, tentar perceber uma pequena atitude, o quanto muda em si e tudo que está ao redor. Tá certo. E Fer, aqui nós temos mais perguntas. Eu vou fazer 2 em uma, porque acho que elas fazem sentido, assim. Fazer terapia tem alguma coisa contra fazer terapias? Tipo, tem algo que seja contra isso? E quantas vezes é ideal fazer terapia por mês? Ótima pergunta. Olha só. Por exemplo, tem algumas pessoas que falam assim, nossa, tal pessoa fez uma constelação e ficou muito mal. Tal pessoa foi no psiquiatra e não ficou muito bem. Então, se a gente disser que não tem nada contra, é como se não existisse. Porque aqui na Terra, tudo que tem luz gera sombra. E toda sombra vem de uma luz. Então, possivelmente tenha coisas contra. O que eu sempre aconselho, né? A pessoa sentir o chamado. O que é sentir o chamado, né? Deixa eu perceber com o que eu mais me conecto. Eu me conecto com algo mais alternativo, eu me conecto mais com a ciência, me sinto mais confortável com um psicólogo, um psiquiatra. Nossa, me sinto mais confortável com algo mais alternativo, me sinto mais confortável com o pastor, com a mãe de santo, com o padre. É bem importante isso, por quê? Porque se nós formos, e aí voltamos aí a algumas perguntas, pela opinião dos outros, pelo certo dos outros, pode ser que o contra apareça mais. Porque daí a gente fez porque alguém disse. Agora, Fer, me surgiu uma questão, porque na Igreja Católica tem a confissão. Pode ser uma terapia? Com certeza é. Por quê? A nossa mente, ela é infinita. Por exemplo, se eu disser agora, vamos colocar uma girafa dentro de um Fusca. Cada um do seu jeito vai tentar imaginar, ou em cartoon, vai trazer para o cenário uma girafa dentro de um Fusca. Talvez veja o pescocinho dela dobrado no vidro, o rabinho saindo por outra janela, né? Eu posso, dentro da minha mente, qualquer coisa que eu quiser. Quando eu verbalizo ou eu escrevo, eu limito algo, né? Então, daqui a pouco, como tu trouxe a confissão, então eu vou lá falar que uma vez eu fiz tal coisa e isso gera dentro de mim um elefante branco, uma coisa gigantesca que não tem limites. E a minha imaginação vai puxando mais e mais coisas, mais e mais coisas. Por exemplo, eu posso imaginar que a girafa tinha manchinhas, que talvez ela tinha um galho na boca. E talvez eu vou tentar botar mais um elefante dentro do Fusca e dentro da minha imagem mental, isso se torna possível. Quando eu verbalizo algo para alguém, essa outra pessoa de alguma forma me limita. Por isso também é importante para quem eu verbalizo. Porque essa pessoa, assim como ela pode me dar um freio naquela imaginação, ela pode aumentar mais a minha imaginação. E aí poderia ser o contra, né? Ou algo que soa como negativo. Por isso é importante com quem e com o que eu me conecto. Porque ali há a minha inteligência, né? O meu mentor, a energia que está aqui, sabe que ali tem algo que vai me ajudar, tá? E lembra, onde houverem 2 ou mais, eu estarei, né? Nós só evoluímos um com o outro. Sem o outro, a nossa espécie termina. Nós precisamos de um homem e de uma mulher para dar continuidade à vida.
né? Então, um e o outro sempre vai ajudar. A gente só pode ser alguém pela existência do outro, né? Que bacana, Fer. Não, faz todo sentido. E quando tu falasse, eu digo, gente, tem processos terapêuticos que a gente nem imagina que é uma terapia, né? Sim, a própria linha dentro da psicanálise, né? Quem aí já fez, a sessão o psicanalista, ele muitas vezes nem fala. Tu só fica lá e fala, e o psicanalista tá apenas te ouvindo, para que tu possa verbalizar tudo que tá aqui dentro, né? Tá para fora, tanto que se fala desabafar. Nossa, agora eu desabafei. Ai, já dá um alívio, né? Com certeza, com certeza. E nós temos aqui, qual é o ponto que a terapia mais ajuda? Existe um ponto específico que pode dizer é o alívio, é aqui, tem algum... Então, talvez isso seja mensurável para alguém. Sim. Tá? Eu volto lá no indivíduo. Para cada um, né? Para cada um é de um jeito. Para alguns vai ser poder falar. Teve um cliente, um caso bem especial para mim, um beijo aí para ele, que ele chegou numa sessão de constelação e ele disse, sabia? Ele falou, deixei ele falar. E ele olhou para mim e disse assim, sabia que tu é a única pessoa que me ouve? E daí eu fiquei olhando para ele e me disse, minha mulher não me ouve, meus filhos não me ouvem. Mas quando eu venho aqui, tu fica olhando para mim enquanto eu falo. E talvez tu seja a única pessoa que faz isso. Nem meus funcionários, ninguém. É muito bom vir aqui porque tu me ouve. Então talvez para essa pessoa falar e ter alguém ouvindo é suficiente. É tão importante. Né? Assim como a pergunta anterior, que foi sobre quantas vezes por semana ou se existe. Eu volto do meu jeito, lembrando que não é uma verdade absoluta. Talvez cada terapeuta, né, dentro da sua linha, vai olhar de um jeito, mas que a pessoa sabe. Tem pessoas que às vezes uma vez por mês é suficiente. Tem pessoas que daqui a pouco estão vivendo uma situação que vão precisar conversar com alguém todos os dias. Então, para mim, Fer, fica como resposta o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei o que são valores para mim, o que ressoa com o meu coração e a minha necessidade neste período da minha vida, nesta questão, talvez seja suficiente. Assim, para mim, autopercepção, o autoconhecimento é o segredo. Tá certo. Fer, nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que tu deixasse aqui as considerações sobre ele e até o convite para as pessoas continuarem nos mandando questões, porque a gente vai ter outros temas, mas daqui um pouco a gente pode fazer mais um programa para responder, como também a gente pode ir respondendo conforme vai andando, né? Então, penso que talvez, Laura, hoje a consideração seja essa, né? Esse programa, assim, para Conecta, quanto para mim, para as minhas colegas lá, sócias do Prana, a Júlia, a Kelly, para todos os terapeutas que trabalham lá, a ideia desse programa é que a gente possa entregar algo valioso para quem está assistindo. Então, esse programa é feito para quem está assistindo. Então, quanto mais as pessoas nos disserem, que legal, falem sobre isso, gostaria de saber mais sobre aquilo, sugestões de assuntos, de convidados que a gente pode trazer, né? Às vezes, quantas vezes já trouxemos médicos, psicólogos, psiquiatras para a gente interagir sobre o assunto. Então, que fique aberto aí, né? Mais perguntas, mais sugestões, porque essa é a grande ideia. Que esse momento que a Conecta nos proporciona, né, junto com o Prana, que a gente possa levar algo de bom para quem ouve, né, que as pessoas possam fazer algo valioso com isso. É isso aí. E deixar tudo mais tranquilo. Sempre mais leve, né? Fer, muito obrigada. Muito obrigada pela tua participação no dia de hoje e, em especial, né, respondendo tantas perguntas que o pessoal encaminhou. Um agradecimento a todos, tanto para quem nos deixou aqui livre, para que a gente possa mandar um abraço e quem também mandou essa pergunta, só pediu, deixa assim, não precisa. Então, assim, um agradecimento muito especial a todos, né? O importante é que, quem sabe com aqui essas respostas, alguma coisa já dê para fazer, né? A partir de agora.
né? Então, agradeço a todos, convido para que continuem na programação da Conecta Mais, já é sexta-feira, então aproveitem o final de semana e até segunda-feira.